Fala rapaziada, estamos de volta aqui com o nosso canal depois de milhões de anos, mas vamos continuar como se nada tivesse acontecido, como se a gente nunca tivesse parado de postar vídeos aqui por mais de um ano. Sempre a gente vai fazer isso e esse canal é essa loucura, beleza? Tamo junto, muito obrigado a todos vocês que entraram aqui nesse vídeo, deixa seu like, já compartilha, comenta aí alguma situação que você quer ver aqui no nosso canal, que você gosta, que você curte, se você está feliz por nos ver de volta. E hoje vamos falar sobre a Champions League, semana de Champions League. A gente sempre tem vídeo aqui no canal. Foi aí essa semana de Champions que nos motivou, que me motivou a estar aqui falando sobre isso. E vamos aí analisar alguns jogos, falar sobre algumas situações da Champions League. Por isso estou aqui com essa camisa lindíssima do Real Madrid, que veio lá da Timaço, nosso parceiro aqui do canal. Sempre está junto com a gente, fala lá com o Alisson, garante um belíssimo desconto. Vindo aqui do nosso canal tem esse grande desconto, fala lá com ele. Camisa de times nacionais, internacionais, NBA, NFL, enfim, uma infinidade de variedades. Fala lá com ele que ele vai te garantir uma belíssima compra. Champions League é o assunto aqui no canal. A gente vai falar sobre todos os jogos, né, dessas quartas de final. Vamos analisar rapidamente todos eles, mas antes disso a gente vai falar um breve resumo sobre o que aconteceu nas quartas. O grande e poderosíssimo Real Madrid passou o carro, né, no Liverpool, foi um dos grandes assuntos dessas quartas de final. Mostrou mais uma vez porque é o grande campeão dessa competição, né, um jogo que parecia meio perdido, né, aquele primeiro jogo em Anfield, meio perdido, meio desnorteado, do nada um estalo. Vinícius Júnior fez uma grande atuação, Benzema fez uma grande atuação e mostra que tem muita força. Não pode jamais menosprezar o Real Madrid nessa competição. É um clube que parece que nasceu para Champions, né? Parece que a Champions nasceu para o Real Madrid. São duas coisas que se confundem, né? Então é mais uma vez um grande favorito a essa disputa. Outra grande atuação nessas quartas de final foi, nessas oitavas na verdade, foi Haaland pelo Manchester City na vitória por 7-0, né, onde Guardiola acabou estragando lá o prazer da galera, acabou tirando ele, depois disse que era para poupar, depois disso ele acabou até se machucando, enfim, Guardiola estragou o nosso prazer, mas foi um dos grandes assuntos dessas oitavas de final. Haaland acabou marcando 5 gols contra o Leipzig e foi também um grande assunto nessas oitavas. Mais uma vez o PSG é eliminado, né? Muita expectativa pelo trio, né? Neymar nem jogou, mas muita expectativa é criada, toda a temporada é criada muita expectativa. O PSG é um clube que aqui no Brasil desperta muito interesse, né, do público, pelos jogadores brasileiros, por ser um clube que contrata bastante, tem toda a questão do FIFA, ser um time que muita gente gosta de jogar, e enfim, tudo isso engloba esse clube. O PSG gera essa expectativa, mas nunca ela nunca não, teve ali aquela temporada da pandemia e tal, mas dificilmente o PSG devolve essa expectativa com desempenho ou com grandes atuações na reta final da Champions League. Então, mais uma vez eliminado nas oitavas, foi amassado pelo Bayern de Munique, que mais uma vez chega aí também como um dos grandes favoritos, né? Então vamos analisar todos os confrontos, os 4 confrontos dessas quartas de final, começando por Real Madrid e Chelsea. Real Madrid e Chelsea é talvez nesse momento, um dos duelos mais desbalanceados, pelo momento das duas equipes, pelo que são as duas equipes em Champions League, pelo que está demonstrando o Chelsea. É apenas o 11º colocado na Premier League e tem uma temporada pífia, uma temporada horrível, totalmente esquecível, né, o Chelsea. E vai enfrentar o grande campeão, o grande Real Madrid, que apesar de também não viver uma temporada mágica, mas é o Real Madrid em Champions League. Então, e também a grande possibilidade de título, né, do Real Madrid na temporada, já que no espanhol está aí a mais de 10 pontos atrás do Barcelona. O Barça deve voltar a conquistar o Campeonato Espanhol, La Liga. E o Real Madrid vai focar, obviamente, todos os seus esforços na Champions League. Então, para mim, passa com alguma tranquilidade do Chelsea, se repetirem os desempenhos aí recentes, principalmente na Champions League. O Real Madrid, apesar de não
viver uma grande temporada de La Liga, mas é um time muito mais estruturado, é um time de anos aí já de convivência, né, entre os jogadores. No meio campo saiu o Casemiro, mas entra Tchouaméni, entra Valverde, entra Camavinga, continua jogando a mesma coisa, Modric, Toni Kroos, Vinícius Júnior sendo o grande protagonista desse time na temporada, Benzema também, apesar de não viver aquela grande temporada de antes, mas continua jogando muita bola, então a probabilidade e a grande chance é do Real Madrid passar com certa facilidade pelo Chelsea. Benfica e Inter, apesar de serem talvez elencos um pouquinho desbalanceados, né? Principalmente pela parte do conhecimento. Se você perguntar aí a qualquer pessoa, você que está assistindo esse vídeo agora, você for dizer que você conhece quem, provavelmente a gente vai definir aqui que o elenco ou o time titular da Inter ele é melhor do que o do Benfica, né? Pelo que ambos são conhecidos, né? Eu, sinceramente, não conheço grande parte dos jogadores do Benfica, tenho acompanhado alguns jogos na Champions, mas não é aquele time que você vai saber escalar do 1 ao 11. Já a Inter não, a Inter a gente conhece quase todos os jogadores da Inter. Porém, em termos de desempenho, nessa temporada, na Champions League, pouquíssimas derrotas o Benfica tem. A grande possibilidade é do Benfica ser classificado, né? O Benfica passar pela Inter. Hoje, você analisar o confronto antes de ele acontecer, a grande possibilidade é do Benfica passar. Então, o sorteio foi até generoso com o Benfica, eu diria assim, né? Pode ser que a Inter passe, porque tem um time melhor, né? Se você for analisar peça por peça, mas vai ter que jogar muito mais bola do que tem jogado na temporada. Inzaghi está muito pressionado, muito ao contrário do Benfica, que vive uma temporada mágica. O seu treinador alemão tem feito um trabalho espetacular, né? E são pouquíssimas derrotas na temporada, 2 ou 3 derrotas só. Acabou perdendo recentemente para o Porto, mas hoje, se você for analisar desempenho, principalmente na Champions League, o Benfica está à frente. Então, falando do hoje, né, antes dos jogos acontecerem, acho que o Benfica tem mais chances, e se jogarem o que tem jogado na temporada, o Benfica deve se classificar. Milan e Napoli, aí contando com a Inter e mais esses dois do confronto, são 3 italianos, né, nas quartas de final. Há muito tempo isso não acontecia, mais de 10 anos. O Milan também muitos anos sem chegar nas quartas de final. O Napoli pela primeira vez nas quartas de final, nem naquele tempo lá de Maradona, Careca, aquele timaço do Napoli histórico, nem naquele tempo o Napoli conseguiu chegar nas quartas de final de uma Champions League. Consegue com esse time, com esse treinador Spalletti, com esse georgiano Kvara, que tem jogado muita bola mesmo, um jogador surpreendente, né? Para tirá-lo do Napoli vão ter que gastar muito dinheiro, porque o presidente do Napoli é muito difícil de se negociar, muito difícil de conviver, né? Nessa questão de negociações. É muito complicado. Quem acompanha aí o Napoli, eu tenho algumas informações, sabe o quanto foi difícil o Koulibaly sair do Napoli, outros jogadores, né? Numa temporada que muita gente imaginava que o Napoli não faria nada disso, né? É um time que sempre chega bem no campeonato italiano, por vezes ele briga até pelo título, mas nessa temporada saíram alguns jogadores importantes, Mertens, e alguns jogadores do ataque, alguns jogadores do meio, Koulibaly, e foi um começo de temporada confuso. Contrataram lá um georgiano que pouca gente conhecia, enfim. Aí chegaram algumas contratações pontuais, o time foi se arrumando e faz aí a grande temporada depois de muito tempo. Vai ser campeão italiano, isso é fato. A questão é quando, né? Não se. A questão é quando vai ser campeão italiano. Então é uma temporada fantástica do Napoli. E hoje, se você for analisar aí a mesma coisa do confronto Benfica e Inter, hoje é muito mais provável que o Napoli se classifique, pelo que as duas equipes têm jogado na Champions e no campeonato italiano. É muito mais fácil apontar o Napoli como o favorito à classificação.
Claro que o Milan é um time muito mais acostumado, um clube muito mais acostumado, já que tem 7 conquistas de Champions League, só que esse elenco não, né? Esse elenco voltou aí a disputar a Champions recentemente e apesar de ter vencido o Campeonato Italiano na temporada passada, não é assim um elenco ainda vencedor, um elenco cascudo que você possa chegar e apontar. Esse elenco a camisa vai pesar, né? Como esse aqui. Então o Milan ele tem boas possibilidades por ser um time muito bem treinado por Pioli. É um time que tem deixado um pouquinho a desejar nessa temporada em relação à temporada passada, mas acho que hoje, se você for analisar o desempenho dos dois, acho que o Napoli tem mais possibilidades de classificar. E o grande confronto dessas quartas de final do Champions League poderia tranquilamente ser uma final. Eu torço bastante para que alguma temporada aí, 1 ou 2 temporadas no máximo, esse confronto seja final de Champions League. Manchester City e Bayern de Munique, talvez o maior confronto em termos de desempenho, em termos de nome de jogadores, em termos de qualidade técnica. É um jogo que todo mundo vai querer assistir, não sei os torcedores do outro jogo que estiver passando no mesmo momento, mas Manchester City e Bayern de Munique, o grande confronto dessas quartas de final, o confronto mais equilibrado, com toda certeza é o mais equilibrado, né? O confronto que você olha hoje, eu por exemplo, vou falar aqui dele, mas não consigo definir quem é favorito, porque ambos têm trabalhos muito bons, né, em relação ao time. O Bayern acabou de demitir Julian Nagelsmann, contratou Thomas Tuchel, não começou muito bem, foi eliminado da Copa, mas é um time montado, né? Se colocasse qualquer outro treinador ali que não interferisse muita coisa na escalação, no modelo, no sistema tático, é um time pronto, né? O Thomas Tuchel não precisa fazer muita coisa para que esse time tenha condições de brigar de frente com o Manchester City, principalmente quando jogar dentro de casa. É um time montado, é um elenco muito cascudo, um elenco muito vencedor, né? Boa parte aí desse elenco é o elenco vencedor lá da Champions da pandemia 2020 e tem grandes possibilidades sim de passar pelo Manchester City, mas vai encontrar um time mais maduro, né? Apesar do Bayern de Munique ser um time muito forte, muito maduro, muito vencedor, encontra do outro lado um trabalho mais longevo, um trabalho mais afinado ali aquela parte do refino, aquela parte mais, sabe, o trato, enfim, é um confronto bem equilibrado. Se eu fosse definir aí, eu acho 51-49, bem em cima do muro mesmo. 50, quem falar 50-50 está completamente correto. É um confronto que vai parar todo mundo que estiver aí sem nenhum time, sem ser torcedor de nenhum time, vai parar para ver esse jogo, porque é o maior jogo dessas quartas de final. Tende a serem os melhores jogos, né? Pelo menos em termos de qualidade técnica, de jogadores envolvidos, é esse o confronto. E Manchester City e Bayern, eu vou chutar aqui Manchester City passando, porque tem o gênio Guardiola, tem Haaland num momento fantástico. Ele gostava muito de fazer gol no Bayern, apesar de ter perdido vários jogos pro Bayern jogando pelo Borussia Dortmund, mas ele gostava muito de fazer gol no Bayern. Então é um confronto bem equilibrado, o mais equilibrado dessas quartas de final, e quem passar é totalmente normal. E acho que passando, quem passar desse confronto, se o Real Madrid passar, já passam os dois maiores favoritos. O vencedor desse confronto, junto com o Real Madrid, já passam como favoritos ao título, né? Até se enfrentam, né? O cruzamento colocou eles do mesmo lado. E bom pro lado italiano, né? Que provavelmente, se a Inter passar, né? Pode já ter garantido, se a Inter passar, já tem garantido um italiano na final. Mas no todo, garantia de grandes confrontos, garantia de grandes jogos, garantia de grandes terças, grandes quartas de Champions League. Provavelmente André Henry vai falar amanhã a maior Champions de todos os tempos. Vai falar hoje, né? Que esse vídeo vai sair na terça.
a maior Champions de todos os tempos, aquela mesma situação que ele sempre fala, mas é sempre assim, são grandes jogos, são grandes coberturas, grandes times, grandes atuações e que a gente tenha vários jogos desse mesmo tamanho. Então é isso, se você gostou, clique em gostei, inscreva-se no nosso canal, compartilhe esse vídeo, comente aí sobre esse vídeo, o que você acha, se tem algum time que é mais favorito, que é menos favorito, se você acha que o Chelsea passa, se a Inter passa, se o Milan é favorito em relação ao Napoli, se tem favorito entre City e Bayern, quem é que passa nesses confrontos, deixa aí nos comentários, sempre mantendo conteúdo aqui no canal, deixa aí o que você quer que a gente fale aqui no nosso canal, e aí tamo junto, valeu, é nóis.